Noite para você que está acompanhando esta live. Eu quero aqui agradecer a sua presença. Muito obrigado por você estar aí do outro lado. Quero agradecer também a Maria do Leal, agradecer a todos vocês, trabalhadores, assistidos, e vamos juntos para mais uma live. O tema de hoje, o legado da vida. Mas antes, eu quero convidar você a elevar os pensamentos. Por que não agradecermos a Deus por mais um dia, agradecendo a Jesus por ser a luz de nossos caminhos, mestre, modelo e guia, que há mais de 2000 anos nos deixou suas experiências, suas vivências, o seu tratado de paz, de amor, de felicidade, de luz, para alcançarmos o ser integral. Agradecendo também aos nossos mentores, guias, protetores, aos nossos amigos espirituais que torcem para que sejamos e estejamos melhores hoje em relação ao ontem e amanhã perante o hoje. Pois bem, então vamos aqui ao nosso momento de reflexão e eu convido você desde já a pensar: qual é o seu legado da vida? O que você construiu? Quais foram as sementes que você lançou no solo fértil de suas existências? Muitas vezes nós temos ferramentas, nós temos possibilidades, mas infelizmente ficamos esperando que algo aconteça quando nós temos condições de fazer com que algo aconteça, entendeu? Muitas vezes esperamos com que algo aconteça em vez de fazer algo acontecer. E nós precisamos mais do que nunca aproveitarmos cada segundo, minuto, hora, dia, mês e ano. Entender que o mundo mudou e que a nossa maneira de enxergá-lo também precisa mudar. Entender que a nossa mente precisa estar mais ampla, os nossos pensamentos mais elásticos, entender a nossa capacidade de colocarmos na prática tudo aquilo que sabemos que temos condições e assim galgarmos os degraus evolutivos do ser. Para isso, temos conhecimentos, muitos, e o que estamos fazendo com todo este conhecimento? Todos nós já passamos por vários estágios de aprendizado. E agora é chegado o momento de colocarmos todo este aprendizado na prática. Sim, porque existe um pensamento que diz: o verdadeiro sábio é aquele que coloca na prática todo o seu conhecimento. Meu amigo, minha amiga, você que está aí do outro lado, quer participar dessa live, pode enviar as suas perguntas, podem enviar as suas perguntas, estaremos aqui lendo e também respondendo. Bacana? Então vamos para este primeiro pensamento, recordando Jesus. Jesus, este modelo e guia, que nos mostrou o caminho há mais de 2000 anos, com a certeza de que todos nós o acompanharíamos. E precisamos acompanhá-lo, fazer o esforço que nos diz Kardec, a espiritualidade, no Livro dos Espíritos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que apresenta no seu dia a dia. Caminhar com Jesus é fácil? Tenho certeza que você que está aí do outro lado está respondendo que não. E muitas vezes, por ser difícil caminhar com Jesus, pedimos para que ele caminhe conosco. Percebeu a diferença? Estamos aqui para caminharmos com Jesus, estarmos lado a lado com o Mestre, mas muitas vezes entendemos este pensamento como pedindo para que Jesus esteja em nossos lares, esteja em nossas vidas. O movimento é o oposto. Somos nós que precisamos, mais do que nunca, trazer para as nossas mãos o leme da responsabilidade. Estarmos cientes que somos nós que decidimos caminhar com Jesus ou não, e não esperar que ele venha caminhar conosco. Quantos espíritos frustrados, arrependidos se encontram neste exato momento por não terem percebido a mensagem que ele nos deixou há mais de 2000 anos, como levanta e caminha, larga tudo, vem comigo. A cada um segundo suas obras, tua fé
te curou, entre tantas outras, que nos traz a conscientização do esforço que precisamos colocar em nossas existências. Você que está aí do outro lado pode estar se perguntando: mas Celso, não é mais fácil entender aquela frase quando um ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, ele não estará conosco? Já paramos para pensar que quando dois ou mais pessoas se reunirem pensando em Jesus, é porque estaremos cultivando os ensinos de Jesus. E ele estará conosco não fisicamente, mas sim por meio dos seus ensinamentos. Quantas vezes nós interpretamos os pensamentos, as mensagens de Jesus de uma maneira cômoda, onde nós nos colocamos sempre na posição passiva, quando ele nos pede uma condição ativa, quando ele disse vá e não peques mais, ele deixou claro a posição ativa de irmos e vigiarmos os pensamentos para não reincidirmos nos mesmos equívocos. A ação é nossa e perante a ação temos a reação. E muitas destas vezes, das nossas ações negativas, colhemos as reações negativas. Quando Jesus disse: olhe para frente e enxergue o ser que você pode ser. Sois luz, sois deuses, sois capazes de fazer o que faço e muito mais. Ele deixou muito claro que cada um de nós tem as mesmas possibilidades de alcançarmos o degrau evolutivo do qual ele alcançou. E ele alcançou por mérito. E o que é mérito? Onde Jesus, criado na mesma condição que cada um de nós, galgou os seus degraus evolutivos, colocando na prática o conhecimento, trabalhando a sua evolução com esforço, com determinação, e nós muitas vezes queremos galgar os mesmos degraus sem termos as mesmas dificuldades. Quantos de nós, por quantas vezes, ainda retém um pensamento limitado quando achamos que Jesus, que Deus, tem a obrigação de atender os nossos pedidos? Eu tenho fé que nada vai acontecer. Só não irá acontecer se nós fizermos alguma coisa para que não aconteça. Mas Celso, você está dizendo então que Deus não nos protege? Não, não é isso. O que eu estou falando é que nós não podemos jogar nas mãos de Deus a responsabilidade que é nossa. Eu me recordo de uma frase do padre Fábio de Mello, que eu acho fantástica, que diz o seguinte: ele fala: eu creio na proteção divina. Vou repetir: eu creio na proteção divina, mas olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. E o que isso quer dizer? Que existe a proteção, que existe o auxílio, que existe o amparo, mas muitas vezes nós não nos auxiliamos, nós não nos amparamos. Somos nós que muitas vezes ainda cultivamos situações difíceis, situações negativas, quando plantamos, criamos, construímos situações negativas. Ninguém colhe aquilo que não plantou. A semeadura é livre, porém a colheita obrigatória. Se você planta sementes de ódio, você vai colher frutos de ódio. Se você ainda planta sementes de dor, colherá frutos de dor. E assim, consequentemente, o que Deus tem a ver com a nossa atitude, com a nossa ação, quando Ele nos deu livre arbítrio, a liberdade de escolha. Você, eu, todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e precisamos nos conscientizarmos disso. Já passou o tempo onde permaneceríamos
ficávamos no esquecimento das atividades e mesmo assim caminhávamos sem responsabilidade nenhuma. Não cabe mais ficarmos preocupados com o que Deus nos dará quando nós ainda não estamos construindo quase nada. E é isso que precisamos mudar. O mundo mudou e a nossa maneira de pensar precisa mudar também. É isso o que nós precisamos aprender. Esta palestra nos convida a pensarmos: se eu desencarnasse agora, qual seria o legado desta minha existência? O que foi que eu construí para o meu retorno ao astral? Com qual grau de dificuldade adentraria o plano espiritual? Será que eu retornaria de bem com a minha própria consciência? Você que não conhece o termo completistas, este termo se dá para aqueles espíritos que reencarnaram e conseguiram fazer com que toda a sua programação reencarnatória fosse 100%. A grande maioria de nós não consegue alcançar os 100% daquilo que nos programamos, mas se retornarmos cientes e conscientes que fizemos o nosso melhor, isso com certeza fará com que cada um de nós fique muito melhor em relação àqueles que ficam esperando sem trabalharem. Estamos aqui para trabalhar e progredir e não para pedir e esperar. Esta é uma grande citação onde a própria espiritualidade superior nos adverte dizendo: se nós fizéssemos por vocês tudo aquilo que vocês querem, tudo aquilo que vocês pedem, estaríamos roubando de vocês a grande oportunidade de fazerem pelas próprias mãos. Olha só que fantástico! Quando entendemos que Deus nos ama, que Jesus nos ama, que a espiritualidade superior nos ama, e espera que cada um de nós se conscientize, desperte a consciência para a responsabilidade do espírito, para a maturidade do ser. Quando saímos da condição de crianças mimadas e passamos para uma idade adulta, onde entendemos que cada um de nós é responsável por tudo aquilo que pensa, que fala, que sente e que faz. E que todas as nossas atitudes irão repercutir em consequências, sejam elas positivas ou negativas. O legado da vida nos convida a pensar justamente isso. O que eu estou produzindo nesta minha atual existência? Quais são os pensamentos que eu delibero energias todos os dias? Quais são os sentimentos que eu produzo todos os dias? Esses pensamentos e sentimentos me fazem mais bem ou mal? Eu faço mais o bem ou o mal? Se eu ainda faço o mal, por que que eu não substituo este mal pelo bem? Depende de quem? Para evitarmos fazer o mal e começar a fazer o bem. Se só depende de nós, por que que muitas vezes ainda encontramos dificuldades para transmutarmos estas energias que criamos? Alguém daqui já acordou mal-humorado? Eu tenho certeza que você talvez já tenha acordado mal-humorado. E quando nós acordamos com este mau humor, quais são as energias que nós produzimos? Negativas, não é isso? Energias negativas e que nos fazem mal. E às vezes a gente ainda permite que estas energias fiquem conosco o dia inteiro. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: nossa, eu estou o dia inteiro com um péssimo humor. Quem é responsável por mudar este humor? Entender que aquilo que nos faz mal, temos a possibilidade de mudar para aquilo que nos faz bem. Então, se você acorda, desperta mal-humorado, a responsabilidade em mudar a chave do mau humor para o bom humor é sua e não deste ou daquele. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ah, eu peço para que Deus me dê um bom dia.
Pronto, você já depositou a responsabilidade do seu dia bom em Deus e muitas vezes não faz absolutamente nada para que tenha um bom dia. Já sai reclamando da condução, já sai reclamando que está chovendo, já sai reclamando que está frio, já sai reclamando porque o metrô, porque o trem, porque o ônibus estão parados e você vai chegar atrasado, já está reclamando, prevendo que você vai levar uma bronca da sua liderança, já está prevendo que o seu dia vai ser daqueles e assim sucessivamente. E aí você fala assim: poxa, mas eu pedi um bom dia para Deus e eu tive um dia péssimo. Mas o dia péssimo se deu por você aceitar ter um dia péssimo. Porque olha só, se você estiver atrasado, não vai ser o fato de você querer mudar aquela situação que ela mudará. Não adianta você acordar naquele dia chuvoso e você ficar irritado, que o simples fato da sua irritação fará com que mude o clima. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes reclamamos por algo que não temos condições de mudar? Então, para que fortalecer, alimentar e nutrir uma energia negativa se nós não temos condições de mudar? E sim mudar a nossa energia e não a situação. Se eu sei que eu não consigo mudar a situação, eu mudo a minha energia, o meu pensamento, o meu sentimento, minhas palavras e minhas atitudes. Se eu sei que aquelas atitudes me farão mal, aquelas palavras me farão mal, aqueles sentimentos me farão mal, para que eu vou dar sequência e passar de um minuto a um dia tendo essas mesmas sensações? Parou para pensar nisso? É chegado o momento de agradecermos a Deus e não mais pedirmos a Deus. Como assim, Celso? Eu não posso mais pedir para Deus? Que tal agradecer? Porque se nós pararmos para pensar, e dentro daquela frase que diz que Deus já nos deu tudo o que precisamos, Deus já nos deu tudo o que precisamos, então não precisamos pedir e sim agradecer. Agradecer pelas oportunidades, pelas possibilidades, agradecermos pela vida, agradecermos pela família, agradecermos pelo emprego, agradecermos pelos amigos, agradecermos pelas dificuldades. Lembra daquela frase? Tudo dai graças. Lembra? Tudo dai graças. Ou seja, agradecermos sempre. Porque muitas vezes o que acontece em nossas vidas que julgamos ser ruins é para o nosso próprio bem, é aprendizado, é experiência. E nós muitas vezes não valorizamos porque não queremos passar por algumas situações, mas esquecemos que se passamos por algumas situações é porque precisamos deste aprendizado. E, se não queremos passar por algumas situações, avaliemos o que podemos fazer para não chegarmos a estas situações das quais não almejamos, não desejamos. Ok? Eu vou deixar aqui para vocês, então, as pessoas que quiserem participar com perguntas, fiquem à vontade. Nós estaremos lendo as suas perguntas para a gente dar sequência, porque é um tema complexo. Muitas pessoas acabam ainda tendo aquele pensamento de achar que basta pedir para Deus, ter fé em Deus, ter fé em Jesus, e muitas vezes acabam não fazendo quase nada, para não dizer nada em relação à sua própria evolução. É um tema difícil? Às vezes a gente coloca um grau de dificuldade e aí se torna mais difícil. Então, eu quero aqui, desde já, deixar aberto para vocês apresentarem as suas perguntas. Bacana? Vamos aqui aos comentários. Nós já temos alguns comentários. A Geni Silva, desejando boa noite. Janaína Laísa, boa noite a todos. Neila Crobe, boa noite. A Simone, a Sinomar, também desejando uma boa noite. Boa noite para vocês. Muito obrigado aí por estarem conosco, participando desta live. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. O legado da vida, ele se dá quando nós nos conscientizamos que precisamos focar naquilo que muitas vezes nos dispersamos. Entendeu? Precisamos focar naquilo que muitas vezes dispersamos.
E não dá mais tempo de dispersar, de perder tempo. Cada segundo é valioso. Existe um pensamento muito bacana que diz assim: é, cada segundo que passa não voltará jamais. Olha só, cada segundo que passa não voltará jamais. E como estamos administrando esses segundos? Estamos valorizando esses segundos que se tornam minutos e desses minutos que se tornam horas, que se tornam dias, meses, anos. A existência física é passageira, vai passar, esta experiência vai terminar. E como chegaremos do outro lado, depois de olharmos para trás, revendo todos os momentos dos quais vivenciamos, do lado daqueles que amamos, daqueles que muitas vezes ignoramos. E é isso que nós precisamos pensar. Ainda dá tempo? Sem dúvida. Ninguém reencarnou fadado ao sofrimento. Ninguém reencarnou fadado ao sofrimento. Todos nós reencarnamos com plenas condições de alcançarmos o sucesso reencarnatório. E isso depende de você, depende da sua ação, do seu esforço, da tua determinação, da sua perseverança, do seu ânimo em vencer as atitudes que ainda impedem de passar por alguns obstáculos. Esses obstáculos existem justamente para que você se fortaleça. Você se lembra daquela mensagem, daquela frase que diz: Deus não deposita em ombros frágeis um peso do qual seu filho não tenha condições de carregar? Pois é isso. Deus auxilia o homem pelo próprio homem e nós temos condições, pelo nosso histórico espiritual, avaliarmos aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal, entendermos que já trilhamos por vários caminhos e que já conhecemos alguns dos resultados. Então, para que reincidir nas mesmas atitudes? Atitude igual, resultado igual. Atitude igual, resultado igual. Se eu sei que aquilo não dá certo, para que eu vou ficar reincidindo naquela situação? Não dá mais. Precisamos mudar, alterar, fazer com que as coisas fiquem cada vez melhores. Bacana? E eu tenho aqui uma explicação da própria espiritualidade que eu acho fantástica, que diz o seguinte: cada um de nós é responsável por tudo aquilo que faz, certo? Cada um de nós é responsável por tudo aquilo que faz. Se nós sabemos disso, qual é o livro da nossa existência que estamos preenchendo com a caneta da responsabilidade? Estamos escrevendo capítulos bons ou capítulos ruins? Você já parou para pensar nisso? Se estamos escrevendo capítulos bons ou capítulos ruins? Pois é. Vamos aqui vendo mais comentários. Aline Ju, boa noite. Maria Helena, boa noite. Fátima Machado, Vanessa Patrício, Floricélia, a Cleusa Godoy, a Miriam Capinã, o Alexandro, boa noite, família. Ele é de Ilhéus, bacana. Boa noite, saudades. Boa noite, querido Celso Santos, vibrações positivas de gratidão e muita luz. A Regina, boa noite. Edmar, também desejando uma boa noite. A Elânia Santos Pimentel. Temos a Miriam. Saudades e beijos no coração de vocês. A Luciana Silva, Carmen. A Nina Torciano, Sinomar. A Janaína, Cleusa, Aline Ju. Ela diz o seguinte: às vezes passamos por dificuldades tão grandes e não imaginamos como conseguir passar por elas, até questionamos o motivo e não conseguimos compreender, mas chega o tempo em que nos percebemos mais fortes e prontos para os próximos desafios. E também passamos a confiar mais na nossa força, como lemos ontem no Evangelho no Lar, no livro Coragem, do Chico Xavier, por vários espíritos.
Deus também confia em nós, assim como confiamos nele. E é isso, como diz a Aline e Ju, nós precisamos reconhecer a força que já existe em cada um de nós, porque nós não podemos passar essa responsabilidade para quem quer que seja. A evolução é individual, eu não posso esperar que alguém evolua por mim. Eu não posso depender deste ou daquele para que eu cresça intelectualmente se eu não quiser assimilar o conhecimento. E assim sucessivamente. Somos nós que precisamos dizer sim e dizer não. Somos nós que pegamos ou largamos aquilo que queremos ou que não queremos em nossas estradas evolutivas. E para isso, como a Aline Ju disse no livro do Chico Xavier, precisamos confiar na nossa força. Confiamos. Quantas vezes nós, em vez de pararmos um momento, olharmos para dentro de nós e nos questionarmos sobre as forças que nós precisamos, que já estão em nós, fazemos o quê? Pedimos força para quem? Para Deus. Mas e a força que já existe em você? A força que você precisa, que já está em você? Somos nós que precisamos abrir os olhos para entendermos quais são os mecanismos da evolução. Sim, os mecanismos da evolução. Aqueles mecanismos que nós vamos criando com movimentos sutis, reconhecendo a força, reconhecendo a possibilidade. Quando nós acreditamos e está associado à fé, mas precisamos da fé com ação, com atitude, porque se eu me questionar se serei ou não serei capaz, sem tentar, eu nunca obterei a resposta. Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Ter a fé, a crença, o acreditar, mas com a atitude, com a ação, sabendo que Deus nos ama incessantemente. Deus ama a todos. Então, por que nem todos se encontram num patamar melhor? Porque justamente falta a parte do outro e não de Deus. Deus nos dá inúmeras possibilidades. Todos nós temos estas inúmeras possibilidades, mas cada um precisa fazer a sua parte para assim crescer, não só moralmente, mas consequentemente emocional, espiritual e mentalmente. Bacana? Vamos ver se tem mais participações aqui. O Manuel Pina, boa noite, amigos. Muita energia positiva. A Shirley Oliveira, a Ana Paula também participando. Bacana. Pessoal, muito obrigado aí para você, para vocês que estão aí do outro lado. E é interessante conversarmos também sobre a possibilidade de fazermos este chamamento neste exato momento. Pensarmos, espera aí, o que eu fiz no dia de hoje? O que eu fiz ontem? E o que eu posso fazer amanhã? Muitas vezes a gente nem se recorda do que nós fizemos no dia anterior. Não queremos nem pensar no que faríamos no dia posterior, no que faremos no dia posterior. E assim se dá em várias outras atitudes da nossa vida, do nosso dia a dia. E precisamos mudar isso. Volto a dizer, e esta frase vai ser da live: o mundo mudou e a nossa maneira de pensar também precisa mudar. Não dá mais para vivermos como vivíamos antes da pandemia. Antes da pandemia, muitos de nós ainda cultivávamos até a preguiça espiritual. Sabe aquela preguiça que diz assim: ai, fulano tá indo lá na casa, eu vou ver se ela leva o meu nome para pôr na caixinha de vibração. Ah, Beltrano está indo lá no Leal. Eu vou ver se eu peço para a pessoa fazer um evangelho no lar. Ah, fulano vai fazer uma prece. Eu vou pedir para poder me ajudar na minha vida. Ou seja, se nem você acredita que você é capaz de fazer, e com isso você está terceirizando a sua melhora para os outros, como você espera sair dessa condição se nem você acredita que consegue sair pelas próprias pernas? É você que precisa mudar o seu mental. Você precisa começar a buscar pensamentos mais positivos, otimistas,
para que você saia daquela situação pessimista. Tudo melhora quando você melhora. Tudo melhora quando você melhora. Quando você melhora o humor, quando você melhora o pensamento, quando você melhora suas atitudes, tudo ao redor melhora, porque isso são consequências das suas ações. Percebe? Vamos ver se tem mais participações aqui. A Elânia Santos meteu essa live, lembrou-me do que escrevi hoje pela manhã. Agradecer pela dor que nos ensina a viver, melhorar o comportamento, isso nos faz crescer. Sentindo dor física, estou vivo. Vou logo agradecer. É isso mesmo. Elânia, né? Bacana, parabéns aí pela sua escrita. Mas é isso mesmo. A gente precisa começar a sair daquele é, padrão tão passivo que a gente sempre tem uma desculpa para aquilo que acontece conosco. Ah, se isso está acontecendo, é vontade de Deus. Opa, espera. Vontade de Deus ou, infelizmente, reação de uma ação sua? Porque Deus quer nos ver felizes. Deus nos quer felizes. E para isso nos dá condições. Mas quem tem que aproveitar essas condições, Celso? Somos nós. Eu, você, todos os dias, ao levantarmos, abrirmos os olhos, pensarmos o que eu posso fazer de positivo na minha vida hoje, que consequentemente possa ajudar alguém. Quantas vezes nós esquecemos disso e sentamos no banquinho do comodismo e por conta disso não fazemos nada. Colocamos esta vontade em um futuro incerto. Ah, hoje eu não vou fazer nada, mas amanhã eu começo. Na próxima semana eu faço. No próximo mês eu mudo. No ano que vem vai ser diferente. Olha só quantas muletas nós estamos habituados a andar em nossas próprias vidas, em nossas próprias existências. Negação, aceitação. Negação daquilo que você pode, aceitação daquilo que você não quer. Percebe? Precisamos fazer o quê? Assumir responsabilidades. Precisamos assumir responsabilidades. Entender que o tempo não para, que se eu desencarnar neste exato momento, eu terei feito o meu melhor. E por isso, retornarei ao plano espiritual com a minha consciência tranquila, com a minha consciência em paz, porque o que aflige o espírito no mundo espiritual é justamente o remorso, o arrependimento por não ter feito aquilo que tinha condições de fazer. Muitas vezes, na própria vida material, nós nos arrependemos por não termos feito o nosso melhor, sendo que sabíamos que poderíamos fazer. Pensa isso do micro ao macro, numa condição espiritual onde nós reencarnamos de tempos em tempos. Pensa neste período de uma reencarnação a outra, onde ficaremos pensando, repensando, remoendo estas situações perdidas. E por que não aproveitá-las? Por que não fazer diferente? Por que não aprender a ser e estar melhor, segundo após segundo? A evolução se dá em passos e nós precisamos aprender a caminhar. Não fique esperando que algo ou alguém venha lhe carregar no colo, porque ninguém fará isso por você. Não seria justo com aquele outro que caminha com esforço, com determinação. Não seria justo para aquele que está aprendendo a caminhar. Então não espere que algo ou alguém venha lhe carregar no colo quando o objetivo de todos é caminharmos. Foi claro? O objetivo de todos nós é caminharmos. Claro, alguns em passos lentos, talvez outros em passos mais rápidos, mas o objetivo é este. Não podemos ficar estagnados, parados no tempo, porque, volto a dizer, Jesus não nos carrega no colo. Jesus mostra o caminho. Percebeu? Ele não vai carregar ninguém pelo caminho, e sim mostrar o caminho que precisamos percorrer.
Essa é minha responsabilidade, é sua, é de cada um de nós. Jesus é modelo e guia. Olha só, modelo e guia. Modelo, aquele que precisamos nos exemplificarmos para sermos como ele. Guia, aquele que nos mostra o caminho que precisamos percorrer. Em nenhum momento a espiritualidade nos disse que Jesus tem por obrigação realizar as nossas tarefas, atender os nossos pedidos. Somos nós que criamos a conexão, percebeu? Somos nós que buscamos a conexão com o mais alto. Ah, mas Celso, quer dizer que a espiritualidade então não auxilia? Sim, desde que atendamos e aceitamos as solicitações deste auxílio, deste amparo. Porque ninguém ajuda aquele que não quer ser ajudado. Quantas vezes o nosso mentor já tenha gritado na acústica da alma para não fazermos tal coisa, mas respeitando o nosso livre-arbítrio, não violenta as nossas ações. Deixa que o tempo e o resultado das ações sejam professores em nossas vidas. Só que, assim como temos o amor e a dor como opções, não podemos sempre optar pela dor. Vai chegar um momento em que o espírito vai se sentir tão incomodado com aquela sequência de dor que ele vai procurar conhecer a sequência de amor. E é aí que nós entendemos o papel de Jesus, quando ele disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só, o aprendizado do amor vem de dentro para fora. E às vezes a gente espera este amor de fora para dentro. Este pensamento totalmente equivocado, que nós precisamos aprender a mudar. Deus nos ama, Jesus nos ama, sem dúvida, mas precisamos aprender a nos amar. Bacana? Vamos ver se nós temos mais participações. Simone Dias aqui com a gente, boa noite. A Ana Paula, precisamos mudar sempre, evoluir. É isso, Ana Paula. É o nosso propósito. Reencarnamos para evoluirmos. Olha só, já pensou se nós reencarnássemos e só ficássemos pedindo para Deus as coisas e Deus nos desse? Estaríamos evoluindo no quê? Não teríamos nenhum movimento, nenhum mecanismo, nenhum agente de transformação, porque seria só pedir e esperar. E cadê o movimento do aprendizado? Vamos trazer do macro ao micro. Sabe a criança que vai à escola, onde o professor passa tarefas, justamente para que ela entenda o raciocínio? Se o professor simplesmente fizer por ela a prova de conhecimento, para que ela vai se preocupar em aprender? É a mesma coisa. Deus nos dá a oportunidade na universidade da vida, no mundo material, para aprendermos. E são as provas existenciais das quais passamos que são os grandes fatores que determinarão se aprendemos ou não aquela lição. Todos nós reencarnamos com possibilidades de melhorarmos. São as experiências físicas, são as experiências no mundo material, onde nós nos deparamos com tendências, com possibilidades, com frustrações, com alegrias, com tristezas, mas tudo isso faz parte de um grande apanhado de oportunidades para o nosso esclarecimento, aperfeiçoamento, aprimoramento. Bacana? Vamos aqui mais um comentário. A Elânia Santos Pimentel, ouço muito essa frase na minha família. Deus quer assim, fazer o quê? Pois é. Esta é uma frase totalmente equivocada, porque Deus não quer. Então, se nós falarmos assim, alguns espíritas dizem: ah, mas não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Nada acontece se não for da vontade de Deus, não é assim? Quantas pessoas estão lá fora matando, estuprando e fazendo tantas outras violências? É porque Deus quer?
Ou é porque cada um está utilizando o seu livre-arbítrio de forma equivocada? Mas perante as leis que regem o universo, cada ação repercute numa reação, eles precisarão justamente dar conta daquilo que fizeram. Não é isso? Então, olha só, se Deus nos deu o livre-arbítrio, ele respeita, não violenta a nossa opção, mas deixa claro que para cada atitude há uma consequência. Você é livre para plantar o que quiser, mas saiba que o que você plantar terá que colher. Bacana? Vamos aqui a outra, mais pensamentos aqui de Leusa, desejando uma boa noite. A Deisiane, boa noite para vocês. Miriam, gratidão por tudo. A Luciana Silva, ótima live. Consigo perceber o quanto preciso mudar e quantos pontos foram falados e tocantes a mim, a todos nós, viu, Luciana? Porque muitas vezes a gente passa pela vida. Sabe algumas pessoas que dizem assim: a vida é curta, eu tenho mais que aproveitar? Cuidado com esse aproveitar, porque muitas pessoas e muitas dessas situações, o aproveitar agrega muito mais situações negativas do que positivas. Ah, eu vou mais aproveitar. Tá. E qual é a sua responsabilidade perante a sua evolução? Porque nós não estamos a passeio, ninguém reencarnou à toa. Reencarnamos para adquirirmos experiências, para aprendermos várias outras situações que não conseguiríamos aprender no mundo espiritual. Por isso estamos aqui no mundo material. Mas isso não quer dizer que nós temos que viver priorizando a matéria, e sim priorizar o espírito. A matéria serve de transporte para as nossas posturas, para os nossos movimentos, para onde direcionamos, o que queremos fazer, quem queremos ser. Porque a matéria fica e o espírito vai. A matéria, o corpo morre, o espírito vive, porque nós somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. E muitas vezes a espiritualidade já nos trouxe essa mensagem. Muitas vezes, criaturas que se preocupam tanto em ter um minuto de prazer, uma hora de prazer, complica uma existência inteira. E este prazer não está associado àquilo que nos faz bem, a um prazer temporário, a um prazer ilusório que nós acreditamos fazer bem. Por exemplo, tem pessoas que sentem prazer em beber, tem pessoas que sentem prazer em fumar, tem pessoas que sentem prazer em se drogar. E este prazer está sendo benéfico? Muitas vezes nós nos equivocamos por achar que a vida física foi nos dada para viver da maneira que quisermos. Ok, só que para cada atitude sua, uma repercussão das próprias atitudes. Tá bom? Vamos aqui, vamos ver se tem mais participações. Aqui. Acho que por enquanto é só. Ah, então, se você quiser, você que está aí do outro lado, quer participar, hoje o nosso bate-papo é sobre o legado da vida, as responsabilidades que muitas vezes a gente nem traz para o nosso dia a dia. Às vezes a gente acredita que assim, a vida ela é tão supérflua que a gente acaba vivendo de uma maneira tão superficial. E não, a vida é profunda. A gente precisa entender qual é o mecanismo, o que que me faz me sentir melhor. O que que eu preciso fazer? Estudar? Boa, então eu vou estudar, vou conhecer um pouco mais. Ler, hoje nós temos tantas oportunidades pelas lives, pelos livros, hoje nós temos tempo. Quantas pessoas reclamavam antes da pandemia que não tinham tempo para nada? Ah, eu não tenho tempo para ler, ah, eu não tenho tempo para assistir uma palestra, ah, eu não tenho tempo para isso. Olha só, veio a pandemia, nos trouxe esse tempo todo e nós muitas vezes fazemos o quê? Não que seja errado, mas eu não vou, vou ler não, esse livro aqui vai demorar demais. Ah, tem essa live, quanto tempo? Uma hora? Ah, não, muito tempo. Mas quando é para alguma diversão e que nem sempre agrega, a gente pode, entre aspas,
perder o tempo ficando 3, 4, 5, 6 horas até o dia inteiro. E é isso que a gente precisa colocar na balança do espírito. O que que agrega? Precisamos daquilo para a matéria? Sim, porque nós estamos no mundo material. Tanto é que nós precisamos do dinheiro, nós precisamos da alimentação, nós precisamos de várias outras situações que estão associadas à matéria. Mas isso não quer dizer que tenhamos que priorizar o corpo, porque nós não somos o corpo. Nós temos um corpo. Foi claro? Nós não somos o corpo, e sim temos um corpo. E este corpo um dia ficará, e nós partiremos com tudo aquilo que retemos em nossas consciências. Vamos ver se tem mais participações. A Elânia, parabéns, Celso, palestra com muito aprendizado, gratidão sempre. Eu que agradeço a todos vocês. Eu sei que falar de autoconhecimento não é fácil, mas nós precisamos, mais do que nunca, entendermos o que é autoconhecimento, o que é autodescobrimento, o que é autoajuda. Autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Autodescobrimento, reconhecer as potencialidades que você detém. Autoajuda, colocar todas essas atividades no nosso dia a dia. É isso que faz com que o espírito esteja melhor. É a sua mudança, é a sua atitude, é a sua perseverança, é a sua determinação, é a sua, sim, a sua. Não dá mais para falarmos, mas eu creio, tenho tanta fé em Deus. Ok, bacana, mas você precisa também ter fé em você, porque Deus acredita em você. E você precisa acreditar em você, porque você é o construtor da sua vida. Você é o engenheiro dos seus pensamentos. Você é o arquiteto dos seus sentimentos. Você é autor do livro da sua vida. Só você pode direcionar a sua evolução. Só você pode adiantar ou estagnar. Só você pode se fazer bem ou se fazer mal. Que responsabilidade, não? Só você pode se fazer bem ou se fazer mal. Mas como assim, Celso? Eu já vi muitas pessoas fazendo mal para outras pessoas, mas essas pessoas aceitaram aquilo como mal? Por exemplo, se eu direciono uma palavra ruim para você, você tem o livre arbítrio de querer ouvir, assimilar ou não. Se é uma palavra ruim, você tem todo o direito de ouvir e jogar fora. Mas nós fazemos o quê com as palavras ruins que muitas vezes são direcionadas a nós? Jogamos fora ou a gente abraça e começa a curtir aquele sentimento porque aquela pessoa falou quem ela pensa que é para ter falado aquilo a meu respeito? Quem ela pensa que é para se colocar na minha vida e assim sucessivamente. Muitas vezes a gente para de viver a nossa vida pensando no que os outros pensam, falam, sentem a nosso respeito. O que ele pensa, o que ele sente, o que ele fala, problema dele. Problema nosso é viver da melhor maneira. Esse é nosso problema, entre aspas. Este é o nosso dever, é a nossa obrigação. Viver com o nosso melhor, estar com a consciência tranquila, deitar com a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Esta é a grande atividade do espírito. Bacana? Vamos ver aqui se tem mais participações. Aline Ju, excelente, gratidão, irmão, vibrações de luz. A Floricélia Maria Santos Cerqueira, gratidão sempre. Vamos ver se tem mais. Tem mais aqui. A Ilânia Celso, aceito sugestão de livros. Legal. Eu vou, né, como dizem, eu vou trazer a sardinha para o meu lado no final. Mas tem vários livros bacanas. Primeiro, Sinal Verde, que eu acho assim fantástico, André Luiz. Tem um do Emmanuel, que é roteiro. Tem as obras, né, da codificação, Kardec, a série André Luiz,
desde o nosso lar até a vida continua, e vários outros livros que vêm compor este nosso esclarecimento. Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Eurípides Barçanufo, tem vários autores espirituais que contribuem para o esclarecimento do espírito. E é chegado o momento, Elânia, que nós precisamos abraçar essas oportunidades. Eu quero tanto conhecimento e muitas vezes eu faço o quê? Peço sabedoria para Deus. Não, não adianta pedir sabedoria para Deus. Você precisa ler, descobrir, armazenar conhecimento. Porque se Deus lhe desse sabedoria, ele não estaria sendo justo com aquelas pessoas que passam o dia inteiro estudando, se esforçando para obter informação. A informação, ela está nos quatro cantos do mundo e vai depender de mim, de você, de qualquer um de nós ir ao encontro. Quantas vezes a gente tem preguiça de ler um livro da doutrina? Fala assim, quanto tempo faz que eu li um livro? Ah, sei lá. Quanto tempo? Porque a gente fica só querendo ouvir palestra. E aí ouve, vai para casa e esquece o tema. Nem lembro mais do que ele falou, porque estava mais preocupado com o passe. E assim a gente vai deixando as oportunidades de conhecer um pouquinho mais. Quantos livros tem dentro da doutrina espírita? Não só esses que eu comentei, inúmeros, de vários temas. Livros até em PDF, porque muitas pessoas dizem, ah, mas eu não tenho condições de comprar. Ok. Só que existem livros na internet que você pode baixar, que você pode ler, que você pode estudar. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, são um dos livros mais baratos que tem no meio espírita. E que mesmo assim muitas pessoas não adquirem. Ah, Celso, mas eu não tenho R$ 10 para comprar um livro. Avalie se muitas vezes o que você gasta com esses R$ 10. Se você compra alguma coisa supérflua. Não que você não possa comprar, claro, mas busque o equilíbrio. Compre um livro um mês, no outro mês compre uma outra coisa para você, depois de outro mês compre um outro livro, e assim vai absorvendo, vai retendo conhecimento. Porque sem conhecimento a gente não muda, ok? A Janaína Laísa, muita disciplina e aceitação também para lidar com os sentimentos humanos. Então, Janaína, esse que é o ponto básico, porque não é um sentimento humano, é um sentimento do espírito. Sabe por quê? Porque quando o espírito desencarna, ele leva consigo as mesmas sensações e sentimentos. Então, se ele leva consigo as mesmas sensações e sentimentos, esses sentimentos não eram humanos, e sim espirituais, porque ele continua pensando, sentindo exatamente as mesmas coisas. O que fica na matéria é da matéria. Agora, os sentimentos e as sensações, emoções, pensamentos, isso vai com o espírito. Porque senão nós retornaríamos ao plano espiritual sem nenhuma consequência de alguns sentimentos que vivenciamos no mundo material. Então, não são sentimentos humanos, e sim sentimentos espirituais, que infelizmente alguns espíritos se veem tão humanos que não percebem que o lado humano é o corpo, mas sou eu que coordeno o corpo. Sabe aquela historinha que as pessoas dizem assim: o corpo, a carne é fraca. Já ouviram isso? A carne é fraca, né? Colocando a desculpa no corpo. A carne não é fraca. Quem é fraco é o espírito, porque quem coordena, quem movimenta a ação do corpo é o espírito. Então, quem é o fraco da história? O corpo ou o espírito? Vamos a mais uma participação aqui. De Leusa Maria Custódio, palestra valiosa, renova as forças de muitos ensinamentos. Legal, é isso, Edileuza. É não enxergarmos com olhos pessimistas, e sim com olhos melhorados. Porque olha só, quantas vezes nós temos a oportunidade de termos professores que nos esclarecem e nós simplesmente fecharmos as portas para o esclarecimento. Se nós começarmos a ouvir aquilo que precisamos escutar, com certeza passaremos a refletir um pouco mais sobre as nossas próprias condutas. E é isso que nós estamos aqui para
pensarmos e repensarmos. A reflexão, ela é primordial para o nosso crescimento evolutivo. Ninguém cresce sem avaliar os caminhos que precisamos obter, reavaliar. Sabe quando você fala assim, puxa, por aqui já não deu certo, mas eu posso tentar por aqui, reavaliar e assim traçar uma nova rota para você alcançar o seu objetivo. É isso que nós precisamos fazer. Enxergarmos as possibilidades e as mensagens da espiritualidade com olhos melhorados. Muitas vezes as pessoas enxergam com puxões de orelha, mas são os puxões de orelha que são os melhores. Eu me recordo de cada puxão de orelha, entre aspas, que eu obtive na vida e que foram esses puxões de orelha que me fizeram enxergar aquela situação de uma forma mais profunda. Porque às vezes aquelas palavras que são tão superficiais fazem com que a gente até olhe, mas não se aprofunde. Mas os puxões de orelha, principalmente daquelas pessoas que a gente retém um carinho, faz com que a gente olhe com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção. Bacana? A Maria Helena, gratidão. A Elânia. Peraí que pulou aqui. Eu tenho alguns, já li, agora diminuíram um pouco devido à faculdade. É isso mesmo, né? O estudo, a gente vai sempre diminuindo. Mas é isso, sempre que tiver oportunidade, dá uma lida. Existe um pensamento que diz que cada vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente tem uma outra interpretação, porque nós estamos em um outro momento de aprendizado. Estamos em um outro momento de enxergar o mundo. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu já li. Há quantos anos? Ah, li há uns 10 anos atrás. Leia de novo, porque dentro desses 10 anos você já mudou. A sua interpretação já é outra, a sua vivência é outra. E se você ler, com certeza você terá uma outra interpretação. E muito melhor do que a anterior. A Janaína Lais, da perfeita explicação, obrigada, Janaína, eu que agradeço, muito obrigado pela sua participação. O Diego Augusto, inclusive, quando rezamos pedindo alguma habilidade, virtude para Deus, ele na verdade nos dá sim, não da maneira cômoda que queríamos, tal como quanto mais rezo, mais assombração aparece. Ele na verdade nos gerará oportunidades para aprimorarmos essas virtudes em nós. É isso. Deus ele sempre nos dá oportunidades porque Deus nos criou simples e ignorantes. Se fosse para atender todos os nossos pedidos para alcançarmos a perfeição quanto antes, para que ele nos criaria simples e ignorantes? Já teria criado todo mundo perfeito, porque aí ninguém precisaria pedir nada para ele. Se entendemos que fomos criados simples e ignorantes justamente para moldarmos o nosso crescimento espiritual, aí sim entendemos qual é o papel de Deus. Isso me faz lembrar uma pessoa numa palestra passada que disse assim: Celso, se eu não posso pedir nada para Deus, então qual é o papel de Deus na minha vida? E aí eu devolvi a pergunta. Na verdade, você tem que se questionar qual é o seu papel na sua vida. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com esta oportunidade? O que você está fazendo com esta possibilidade? O que você está fazendo com as suas potencialidades? Percebe? Muitas vezes a gente não se dá conta de que nós somos responsáveis pelo bem e pelo mal que acontecem conosco. E muitas vezes a gente julga quem? Deus, o mentor, aqueles que dizem assim, onde o meu anjo da guarda, né, o mentor, onde o meu mentor estava que permitiu que aquilo acontecesse. Poxa, eu pedi tanto para Jesus, poxa, eu pedi tanto para Deus, e aquilo que eu queria não aconteceu. A questão é, você trabalhou o suficiente para transformar aquele sonho em realidade? Vale a pena pensar. Vamos aqui ao Edmar. Gratidão, lindas palavras de muito aprendizado. Gente, muito obrigado. Estamos chegando aqui a 1 hora de live, foi o tempo passado. Então eu quero agradecer a todos vocês, deixando um recadinho também. Ah, vocês que não conhecem ainda o meu programa de rádio, é só acessar radioportaldaluz.com.br
radioportaldaluz.com, de segunda a sexta, das 8 às 9h30. O nome do programa Comece Muito Bem o Seu Dia. Eu tenho um canal no YouTube com as minhas palestras, além das palestras, músicas do Vozes Eternas, momento de reflexão, radionovela. Tem o quadro Saúde Mental com várias participações bacanas, bate-papo com Celso Santos, tem lá Mário Mas, Astrid Sayeg, tem Deusa Samu, entre tantos outros amigos. Neste mês de setembro teremos Jeter Giacomini, teremos Paulo Henrique de Figueiredo, teremos várias outras pessoas amigas participando, falando do Setembro Amarelo e também trazendo temas interessantes. Então, para você que quer conhecer o meu canal no YouTube, vai lá, procura Celso Santos Oficial, se inscreve, toque o sininho para atualizar as informações, deixe o seu like, o seu comentário, fortaleça o canal. Bacana? Outro recadinho aqui são os livros. Eu tenho o livro Eu Sou Capaz, é um livro de mensagens. Este livro, eu vou ler aqui uma mensagem extraída que diz o seguinte: Pedras no caminho? Os obstáculos que lhe surgem na vida parecem ser intransponíveis? Saiba que você é forte o suficiente para superá-los com determinação, esperança e fé. Levante o teu olhar, não permita que nada nem ninguém lhe convença do contrário. Diga ao universo: eu sou capaz. Para você que quiser adquirir o livro, basta entrar em contato comigo ou entrar em contato com a Maria e aí a gente envia pelo correio. Bacana? Outro livro, Autocura, Mente e Corpo em Equilíbrio, esse aqui é o mais recente, com alguns pensamentos de Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo, Kai Barchutel, Allan Kardec, Chico Xavier, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros autores espirituais que vai convidar você a pensar um pouco mais sobre as suas atitudes saudáveis e as atitudes enfermas que você ainda acrescenta em sua vida. Além desse recadinho, momento da pandemia, estou impossibilitado de dar aulas. Então, para você que quer fazer aulas de canto e também violão popular, só entrar em contato comigo online. Bacana? Técnica vocal e violão popular. Outro recadinho, acho que é só. Então, quero aqui agradecer a Maria, agradecer a todos vocês mais uma vez, a todos vocês que deixaram aqui as suas mensagens, o carinho. Muito obrigado e que possamos estar juntos mais vezes, pensando, repensando na vida. Afinal de contas, nós estamos aqui para nos melhorarmos e ajudar. Esta melhora faz parte, faz conjuntura com tudo aquilo que estamos aprendendo na doutrina espírita, ok? O meu muito obrigado mais uma vez, uma boa noite e vamos para o nosso momento da prece, onde, assim como começamos, que possamos fechar os nossos olhos, deixar que todas essas palavras se façam presentes em nossas mentes, em nossos corações, que criem possibilidades para o nosso pensar, para o nosso momento de reflexão, para o nosso aprimoramento, transformação, para que tenhamos na consciência a responsabilidade dos nossos atos, para que aprendamos a mudar, assim como o mundo mudou, a buscar novos direcionamentos, novas diretrizes para as nossas vidas. Agradeçamos infinitamente a Deus. O nosso muito obrigado por essas possibilidades, pela vida, pelas oportunidades da nossa melhora. Agradeçamos a Jesus pelos seus exemplos, pelas suas vivências, pelas suas experiências, deixadas com tanto amor para o nosso crescimento espiritual. Agradeçamos também aos nossos mentores, guias, protetores, a todos os nossos amigos espirituais que se encontram do outro lado da vida, torcendo para o nosso despertar da consciência, para que saiamos da zona da infância e que consigamos alcançar a maturidade espiritual. E assim, vibremos por todos os cantos e recantos do mundo, do universo. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibremos por nós mesmos. Que encontremos a força necessária para conduzirmos os nossos passos
a caminhos melhores. Que assim seja. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Até uma próxima. Boa noite a todos. Fiquem em paz. Tchau, tchau.